nossa campanha, nossas 5 quarta-feiras, sobre família, amém? E hoje a missionária vai trazer um tema muito interessante. Espero que os irmãos, em nome de Jesus, aprendam muito hoje com o vaso do Senhor, em nome de Jesus, e com o maná quentinho que vem dos céus. Os irmãos que não trouxeram a peça de roupa, peço que na quarta-feira tragam em nome de Jesus. Mas quem não trouxe, coloca o nome da família na mão da missionária Eliana aí, está passando os papelzinhos. Coloca o nome da família, amado, e coloca aqui no altar. Faz com fé que Deus vai operar. Agora, se você não tiver fé, não escreve. Mas se você tiver fé, a partir da quarta-feira que vem, vocês vão trazer a peça de roupa daquele parente seu que mais te perturba, aquele parente seu que não quer saber de Jesus. Traz para a gente orar e o milagre acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós queremos colocar diante do Senhor a vida da tua serva, meu Pai, a missionária Ana Paula. Meu Deus, a tua serva neste momento se coloca à tua disposição, para que o Senhor possa falar através da tua serva nesta noite, meu Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Enquanto a tua serva estiver, meu Pai, ministrando a tua palavra nesta noite aos nossos corações, que o Senhor possa cuidar da família da tua serva, do casamento da tua serva, dos filhos da tua serva, dos pais da tua serva. Vai trabalhando na área que a tua serva precisa e necessita de um milagre do Senhor na área da saúde, na área da família. Em nome de Jesus, entregamos a vida da tua serva em tuas mãos, e que os lábios dela possam ser direcionados pelo Senhor para nos encher de fé, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A pastora me desafiou hoje a trazer a mensagem, porque é um desafio. Eu não tenho muita dificuldade em ensinar na escola bíblica. É uma forma mais descontraída de conversar, porque na verdade é uma conversa. Porém, quando se trata de trazer a mensagem do Senhor, é com temor e tremor. Porque a gente não, por mais que a gente se prepare para aquilo, Deus, Ele sempre surpreende com algo. Isso é maravilhoso, porque a gente só precisa confiar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Como hoje nós estamos falando sobre família, nós vamos ler sobre uma família. E o Senhor, Ele vai nos dar direção como família. Porque alguns já sabem que tem propagandas na TV e algumas coisas. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Me foi pedido também que falasse sobre isso. Algumas pessoas podem perguntar: o que é Setembro Amarelo? Né? É um mês em que os meios de comunicação, o serviço de saúde, ele informa e trabalha em relação ao combate ao suicídio, que infelizmente tem uma coisa que tem crescido muito, né, no mundo, porque as pessoas, elas querem ter as suas próprias direções e não põem a sua vida na direção certa, na direção de Deus. E muitas vezes essas situações, elas são geradas de depressão, de angústia, porque alguém que tira a própria vida, ela está muito além de ser uma pessoa deprimida. Ela está em desespero, ela não tem esperança. Ela não consegue ver que no outro dia as coisas podem ser melhores. Então ela se fecha naquela situação e ela entende, ou ela subentende, que se ela resolver tirando a própria vida, tudo acaba. E a gente sabe que não é assim, porque todas as vezes que nós tomamos uma atitude, aquela atitude tem consequências para nós e para aquelas pessoas que nos cercam. Inclusive quando alguém toma essa atitude drástica de tirar a própria vida. Então fica um alerta.
Se você está se sentindo de uma forma que você não está conseguindo, nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui para te ajudar, não tenha vergonha. Não, irmã, mas eu sou crente. Eu estou na igreja há mais de 30 anos e eu já vi crente se suicidar. Então não pense que isso é uma coisa que só acontece para quem está no mundo, para pessoas que estão... Porque às vezes a pessoa se sobrecarrega tanto daquilo e acha que não pode pedir ajuda. Não, porque eu sou crente, porque eu sou... né? O único eu sou, o que sou é Deus. Nós somos iguais, estamos aqui para enfrentar esses momentos juntos com vocês. Não importa o que aconteça, a nossa fé está voltada para o Senhor. Mas infelizmente algumas pessoas sentem a fraqueza e saem da direção de Deus. E o inimigo coloca, põe fim na sua própria vida, isso tem que acabar. E é o inimigo que fala ao coração daquelas pessoas que não estão na direção de Deus. E ele mostra as coisas muito maiores do que o que elas realmente são. E no final das contas as pessoas acabam tirando a própria vida. Outra coisa, ore pelos pastores. Nós temos visto, principalmente no meio evangélico, muitos pastores que têm tirado sua própria vida. Mas pastor fez isso? Fez porque não teve cobertura, fez porque estava atacado por muitos problemas e muitas vezes solitário na solução desses problemas. E o inimigo achou brecha para entrar ali e destruir aquela vida. Porque quando ele destrói a vida de um pastor, ele destrói a vida de uma igreja inteira. Porque ele fere a igreja inteira. Então vamos orar pelos nossos pastores também. Porque eles precisam dessa sustentação. Não somente que a gente venha tacar somente problemas em cima deles. Eles são pessoas normais, como nós. E também tem problema. Eles pagam a conta. Paga, né, pastor? Paga a conta de água, de luz. Ele sabe, né? Tem dificuldades e as pessoas às vezes veem como super-homem, super-mulher e na verdade não é assim. Nós precisamos todos de Jesus. Isso é amor. Quando a gente intercede por alguém, quando a gente só manda uma mensagem de apoio, né? De carinho. Muitas vezes a pessoa não precisa nem de nada financeiro, só diz, olha, eu estou com você, eu estou orando por você. Se lembra da pessoa, manda um versículo para a pessoa saber que é lembrada, para que aquilo possa realmente se reverberar em amor fraternal. Isso aqui é uma família, é uma casa de amor, é uma casa de amor, onde as pessoas entram aqui para serem exortadas. O que é exortada? É chamadas à atenção para mudar de vida, chamadas ao arrependimento, mas principalmente para ser amadas. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado, tudo bem com você? Eu sei que vocês já se falaram, dá um sorriso, né? Diz, eu estou aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. E agora a gente vai falar sobre uma pessoa, uma família que passou por momentos muito difíceis, pelo simples fato de que o líder daquela família não andou na direção de Deus. Mas apesar de tudo que aconteceu, a gente sabe que sempre Deus tem um plano, Deus está no controle e coloca as coisas nos trilhos. E a vontade de Deus sempre permanece. Então vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ruth. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Se alguém não achou, diz misericórdia. Ruth 1. Ruth só tem 2 capítulos, 4 capítulos, isso. É um livro pequenininho, que na verdade ocupa 2 folhas da Bíblia. A depender do tamanho da sua Bíblia, só ocupa 2 folhas. Então é pequenininho. Mas a gente não vai ler todo não, viu? Por favor. Para vocês só ficarem sabendo. Amém? A família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, pelo menos por algum tempo, nas terras de Moabe. O nome desse homem chamava-se Elimeleque, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus, de Belém Efrata, de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ali se estabeleceram.
Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois eles se casaram e suas esposas jovens moabitas, uma chamava-se Orpa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por 10 anos. E aconteceu que Malom, Quilion morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Vamos parar por aqui, depois a gente lê um pouco mais. A palavra do Senhor, ela nos fala desse homem. Eu vou começar falando sobre o significado dos nomes dessas pessoas, para que vocês consigam compreender. Elimeleque, o pai, ele quer dizer, Deus é meu rei. Ou, em outra tradução, Deus é quem comanda. Já Noemi, ela é chamada de minha doçura, a tradução do nome, ou encantadora ou suave. Então alguém que tem um nome que diz Deus é quem comanda, se casa com alguém que tem o nome minha doçura, em algumas traduções diz agradável, mas tem 2 filhos, Malom e Quilion. Malom mais velho quer dizer enfraquecido e doente. E o segundo filho, Quilion, é escrito aquele que aniquila ou aquele que definha. Eu fiquei sem entender no início o que queria dizer alguém com um nome tão excelente ter tido a ideia de pôr nos seus filhos 2 nomes tão negativos. E aquilo, na verdade, se tornou uma maldição na vida daquelas pessoas. Porque ele era um homem que tinha um nome excelente, mas que em nenhum momento buscou a direção de Deus para a sua vida. Era um homem que conhecia a verdade de Deus, mas não buscava a direção de Deus na sua vida. O nome dele era aquele Deus que comanda, mas ele não vivia sob o comando de Deus. Ele vivia sob o comando da própria mente dele. E nós corremos o risco muitas vezes de fazer isso. Quando a gente vê a situação apertar, a gente toma logo nossa decisão rapidamente. Não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que ir, sempre colocando eu na frente. E aqui a Bíblia diz, em nenhum momento Elimeleque pediu a orientação de Deus, nem o comando de Deus para a sua família. E quando ele viu a necessidade, ele viu o momento de fome, a primeira ideia que ele teve foi o quê? Vou sair daqui da minha terra. Belém, para quem não sabe, quer dizer casa do pão. Belém é chamada de casa do pão porque lá em Israel é onde tem as maiores plantações de trigo. E por algum motivo, naquele lugar houve uma seca e a safra não deu. Então Elimeleque teve a brilhante ideia de sair da casa do pão, de sair do comando de Deus e ir para a terra de Moabe, que era uma terra idólatra. É uma terra em que as pessoas faziam aquilo que o inimigo orientava. Se vocês não sabem, os moabitas, eles adoravam a deusa Astarote, que é uma deusa de prostituição, e adorava também Moloque, um deus, com D minúsculo, obviamente, que fazia com que as pessoas passassem seus filhos pelo fogo, ou seja, ele recebia oferendas de crianças mortas. As pessoas iam para ter boas colheitas, para ficar rico, para ter dinheiro, pegava o seu bebê e colocava nos braços de Moloque e tocava fogo. Veja o que é uma pessoa sem a direção de Deus. Ele sai da casa do pão, do comando de Deus, e vai para o mundo, para o meio do lugar da idolatria, para o meio do lugar da morte, da prostituição, um local onde Deus não orientou que ele estivesse. E muitas vezes nós, servos de Deus, quando nós não somos guiados pelo Espírito de Deus, a gente toma umas atitudes meio estranhas. Se aqui não está bom, eu vou para lá, mas sem a direção de Deus. Abraão, ele estava no meio. Vamos ver a diferença de Elimeleque com Abraão. Abraão, ele estava num local onde ele tinha tudo. Ele estava no meio dos parentes dele, ele era rico, ele tinha tudo. Então Deus fala com Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. A diferença de Elimeleque foi que ele resolveu, com a sua esposa, não uma ideia específica de Noemi, porque as mulheres naquela época não tinham direito, muitas vezes, nem mesmo a ser contadas, mas ele tomou a decisão como pai, como chefe de família, como sacerdote do lar, de sair da casa do pão e ir para o meio da idolatria e da prostituição com a sua família toda. E eu deixo aqui um aviso, você que é mãe, você que é pai, que é esposo, que é esposa, veja que direção que você está tomando na sua vida, porque isso pode afetar seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai, todos que estão ao seu redor. Todos que estão ao seu redor. Aquelas pessoas achavam que eles estavam indo para um local que eles iam conseguir a prosperidade. Eles estavam na casa do pão. Em nenhum momento aceitaram o comando de Deus e saíram. Então ele pegou a mulher, pegou os filhos, pegou o pouco que tinha e foi. E o que é que a Bíblia diz? Quando ele chega lá, a primeira coisa que acontece, ele morre. E ele deixa aquela mulher sozinha com aqueles filhos. Numa terra estranha, numa terra idólatra, numa terra diferente, com costumes estranhos. E ela permanece ali com aqueles filhos ao ponto deles crescerem e se casarem. Mas infelizmente, aquele rapaz, o adoentado, enfraquecido, Malom, e aquele que definha, Quilion, também morreram. E aquela mulher ficou sozinha com aquelas duas moças. E ela começa a entrar num processo de tristeza e amargura, porque quando uma pessoa tem essa sucessão de perdas, essa sucessão de coisas erradas que faz, ela começa a entrar num processo de amargura, num processo de dor, num processo de interiorização, de dizer: todo mundo consegue as coisas menos eu, todo mundo tem isso menos eu. E Noemi toma uma atitude. Ela fica sabendo que lá em Belém, na casa do pão, Deus havia derramado prosperidade. E ela sai dali daquele lugar com aquelas moças, e elas resolvem seguir Noemi. Mas chega num determinado ponto do caminho, Noemi pensa: como é que eu vou cuidar dessas duas moças lá, Ofra e Ruth? Eu não vou ter mais filho, porque ela já era idosa. Eu não tenho mais nada. Porque o estado da visão de Noemi, ela não estava mais sendo guiada pela fé há muito tempo. A primeira atitude dela foi ir para aquele lugar com o marido. Depois ela resolve voltar, mas ela não volta com fé. Ela volta sabendo que lá tinha comida. Ela voltou com um olhar de mendiga. Ela voltou com um olhar de uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Então ela olha para Ofra e olha para Ruth e diz: olha, não me acompanha não, porque eu estou indo lá aventurar, eu estou indo lá ver o que é que vai acontecer. Eu não vou ter mais filho, eu não vou ter mais nada. Como é que eu vou, cuidar de vocês? Então Ofra, ela normalmente pensa com o intelecto dela, sem a direção de Deus novamente, e diz: é melhor eu voltar. Mas Ruth, apesar de ela ter convivido com pessoas que não viviam sob a direção de Deus, ela sentiu o chamado de Deus e permaneceu com Noemi. E ela disse a Noemi, é umas frases que normalmente as pessoas dizem em casamento, mas deixa eu avisar que essa frase não foi dita em casamento. Onde quer que fores, irei eu. Onde repousares, repousarei eu. Teu Deus será o meu Deus. O teu caminho é o teu caminho. E nenhuma coisa vai me separar de ti, a não ser a morte. Não foi dito isso no casamento, tá, gente? Apesar de ser uma frase lindíssima, eu vejo muita gente colocando no convite de casamento, mas não foi uma frase dita no momento de casamento. Foi uma frase de lealdade, de alguém que estava na direção de Deus e que não soltou a mão daquela pessoa no momento que ela mais precisava. Porém, Noemi, ela estava, como eu disse a vocês, num momento de amargura profunda, porque primeiro ela sai numa terra que ela não conhece e ela vai lutar pela própria vida, e chega lá, o esposo morre. Num espaço curto de tempo, os 2 filhos dela morrem. É muita perda.
E ela disse, quando as pessoas chegaram para ela, para conversar com ela, depois de tanto tempo, ela disse: não me chamei mais de Noemi, a agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, a amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. E ela disse: a partir dessas terras com minha mão cheia, e o Senhor me traz de volta de mão vazia. Por que então haverei eu de me chamar de Noemi? Porque o Senhor se mostrou desfavorável comigo e trouxe para mim a desgraça. Foi Deus que fez isso com ela? Sim ou não? Quem foi que mandou ela ir para Moabe? E por que as pessoas tendem a culpar Deus por aquilo que lhe acontece? A Bíblia é muito clara, ela diz: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Mas ela chegou num estado de amargura tão grande que ela chegou blasfemando contra Deus. Ela disse: olha, foi Deus que me trouxe essa desgraça para mim. Desgraça no sentido de desventura, de morte, de perca. E as pessoas tendem, quando estão num vazio, num estado de amargura, num estado de depressão, num estado de angústia, num momento de perda, culpar a Deus pelas suas próprias escolhas. E é algo que nós precisamos aprender. Nós não podemos culpar ao Senhor pelas nossas próprias escolhas. Existem duas coisas: arrependimento e remorso. A maioria das pessoas tem remorso, pastora, mas não se arrepende. Qual que é a diferença, irmã, do remorso para o arrependimento? O remorso é assim: poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Ah, mas eu já fiz, agora já foi. Isso é remorso. Não é arrependimento. Arrependimento é diferente. Arrependimento, ela vem, primeiro você sente a culpa, depois você compreende o que você fez, você entende que se você tivesse a oportunidade, você não faria novamente, e depois você age para consertar, ou pelo menos tentar consertar aquilo que você fez. Então, arrependimento é diferente de remorso. A Bíblia fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é arrependimento. Muitas vezes as pessoas até confessam, mas não deixam. Permanece com aquilo ali, inclusive com a própria amargura, com o próprio sofrimento. Então, quando Noemi volta, ela não volta alegre, ela não volta feliz, ela volta com a vida toda desgraçada, como ela mesma disse. Porém, ela ainda volta com a mentalidade de mendiga. Então, o que é que ela diz a Ruth? Ela, apesar de ter um campo, de ter um local que ela poderia cultivar, ela fala para Ruth ir para a colheita de Boaz, para catar espiga. Como é catar espiga? Aquelas espigas que eram deixadas para trás, ela mandava a moça ir catar. Porque apesar dela ter um campo, dela ter uma casa, ela não tinha mais condição de cultivar, não tinha nem ânimo de cultivar. Então ela vem com a mentalidade de mendiga. E às vezes a gente chega assim na casa de Deus. A gente chega assim com um pensamento de migalhas. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que vir com o pensamento de adorador. Pensamento de adorador. Adorador, ele é vencedor. Mas ele não é vencedor apenas por aquilo que ele adquire. É por aquilo que Deus é na vida dele. Muitas vezes a gente pensa que não, Deus está na minha vida. Deus não está na minha vida, Deus é na minha vida. Ele precisa ser na minha vida. Ele precisa ter o domínio completo da minha vida. Ele precisa estar tomando conta de tudo. Porque, meus irmãos, quando a gente chega num momento difícil, muitas vezes as pessoas entram em desespero. Eu falei isso até lá na igreja lá do pastor Maurício, porque assim, o crente ele tem que ter controle. Mas como? Crente desesperado, ele está faltando alguma coisa na vida dele. Falta o fruto do Espírito, domínio próprio, para começar, paciência, longanimidade, benignidade, que é diferente de bondade, porque bondade você pode fazer um ato de bondade e depois você ferir aquela pessoa. Mas benignidade é diferente, é você ser. Por isso que eu digo aos irmãos, Deus precisa ser na nossa vida. Deus precisa ser no nosso coração. Porque a gente tem a mania de tomar nossas próprias decisões. A Bíblia fala, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas como você vai trazer à memória o que te dá esperança se você insiste em manter-se no controle da sua própria vida?
Nós não podemos ter esse controle. A gente precisa confiar, não somente crer. Porque crer, o diabo crê e estremece. Mas confiar no Senhor é você entregar. Você manter na mão do Senhor. Quando você vem e coloca o nome, você vem e coloca a peça de roupa, você vai levar de volta, obviamente, mas tem pessoas que colocam assim, deixa eu botar essa camisa aqui para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Não bote. Não vai acontecer. Agora, se você disser assim, eu vou botar esta camisa aqui, deste menino, porque eu sei que Deus está trabalhando e vai fazer algo de diferente na vida dele e na vida dela. Aí você pode trazer a roupa, o sapato, trazer tudo e botar aqui que a gente ora. Funciona dessa forma. A mentalidade de Noemi, quando ela chegou naquele lugar, não era de cultivar a terra dela, era de catar espigas. De catar aquele pouquinho, amassava aquele pouquinho de trigo, e aí come hoje, e amanhã vai e cata de novo, a conta gotas. Sendo que ela poderia ter acesso a um Deus que poderia dar tudo a ela. E mais uma vez, o Senhor usa a pessoa de Ruth ali, para que ela tenha aquele encontro com aquele homem, com Boaz, e Deus, ele proveu a transformação naquela família. Noemi passou a entender aquilo que Deus queria da parte dela. E ela vai orientar aquela moça, e ela vai orientar como ela vai chegar, como ela vai estar, porque Ruth, ela começou a desenvolver um trabalho ali naquele lugar, e as pessoas começaram a chamar a atenção, dizer, olha aquela moça ali, e Boaz disse, quem é ela? Uma das coisas que nós precisamos fazer é trabalhar. Trabalhar como? Trabalhar para Deus. Às vezes a gente tem uma relação com o Senhor de clientelismo. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê aquilo outro. E se Deus não der, você fica chateado e volta para Moabe, achando que lá é melhor. Porque eu já vi pessoas chegarem e dizer, quando eu era do mundo, não faltava dinheiro na minha mão. Quando eu era no mundo, tempo de feriado eu viajava, eu tinha dinheiro para viajar. Quando eu era do mundo, e vai começando a sentir saudade de Moabe, e vai começando a sentir saudade daquelas amizades, e vai começando a sentir saudade daquelas práticas satânicas que tinha antes, e muitas vezes fica irritado na casa de Deus, e que o culto não termina logo, e para que esse irmão está cantando ainda, e porque não sei o quê, porque tem que ir para casa, porque tem que falar com alguém, e vai vivendo. Só que a Bíblia diz, no Salmo 37, as pessoas dizem muito assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas não para meditar o que está sendo falado ali. Entrega teu caminho ao Senhor, onde você anda, o que você faz, o teu caminho é a tua vida. É aquilo que você tem dentro de você. É a tua alma. Muita gente está doente da alma. Muita gente está doente da alma porque não consegue se acalmar, não consegue se concentrar, não consegue confiar, não consegue se entregar a Deus. E fica ali naquele desespero, naquela confusão, e desenvolve transtorno, e desenvolve depressão, e daqui a pouco quer se matar, e porque não sei quem está assim, porque não sei quem está desse jeito, corre lá, vamos orar. A gente ora, mas a atitude tem que ser sua. De entregar, de soltar aquilo que está te prendendo. Porque muitas vezes você está preso, não é pelo inimigo, é por você mesmo. Nós temos corpo, alma e espírito. Essa é a tricotomia que o pastor tanto explica. Mas deixa eu te dizer, o corpo é isso que você está vendo, é a matéria que um dia vai morrer, tá? E ninguém precisa ter medo de morrer, porque eu quase morri e posso dizer a você, você não vê nada, já foi. Né? Então, por isso que a gente tem que andar direitinho na presença do Senhor, porque é um instante, piscar de olhos. A alma é quem nós somos, são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, são os nossos desejos, que muitas vezes, como o Rogério falou aqui, estão sendo alimentados pelas concupiscências da carne. O que é concupiscência? É desejo. O que é desejo da carne? As pessoas normalmente só pensam na parte da sexualidade, né? Simplifica. Só que corrupção é um desejo da carne. Desonestidade é um desejo da carne. E muitas outras coisas são as obras da carne. A gente vê em Gálatas 5 quais são as obras da carne. E a gente muitas vezes alimenta a nossa alma com isso e acha que está certo. Porque
quando eu alimento a minha carne com a concupiscência, eu tomo a direção da minha vida. E a Bíblia fala que a carne, ela milita contra o espírito. E o que é o espírito? É a porção que Deus te deu. É o fôlego de vida. É a presença de Deus na sua vida. Que pode existir ou não, a depender do que você alimenta. Então, Elimeleque, apesar de ter um nome excelente, apesar de ter uma função de sacerdote, de líder na família, ele tomou a decisão errada. E a primeira coisa que aconteceu com ele foi a morte e depois perder os 2 filhos e deixar a mulher dele e as noras desamparadas. Essa foi só uma situação simples, mas trazendo para nós, que decisões nós temos tomado todos os dias? Quais são as decisões que nós temos tomado todos os dias? Que vai implicar na nossa vida, na vida da nossa família, na vida das pessoas que nos cercam. Porque aquele homem, ele tirou a família da casa do pão e levou para o meio da idolatria. Porque ele se guiou pelo próprio entendimento dele. E nós não podemos fazer isso. A nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito de Deus. Essa semana eu estava com alguém e assim, mas como que a senhora fez isso? E como aconteceu isso? Eu disse, querido, nós temos que ser guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele nos avisa das coisas. Ele explica as coisas para nós. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se entristece, ele sente ciúmes, ele se alegra, porque a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é que se entristece? Alguém que tem sentimento. E muitas vezes, como a gente entristece o Espírito quando a gente toma as nossas próprias decisões? Nós, cristãos, precisamos aprender ou reaprender a ser guiado por Deus, a devolver a soberania de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente vai sendo levado, vai fazendo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vai vivendo, e daqui a pouco está numa enrascada. Ora aqui, pastor, bora fazer campanha, porque aconteceu esse negócio lá em casa, na minha vida, e você continua no mesmo posicionamento. No mesmo posicionamento. E às vezes a gente quer até entrar em guerra com a outra pessoa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. E todo mundo sabe, meu filho tem problemas de comportamento. E eu estava tão assoberbada antes de adoecer, que eu estava levando aquilo. Era meu alimento, eu não dormia, eu ficava desesperada, e eu só ficava chorando. Depois eu disse, eu preciso mudar de posicionamento. Eu preciso mudar agora. Sabe por quê? Porque enquanto eu estava lá na UTI, entubada, sedada, com vários tipos de sedativo, cada um mais forte do que o outro. Se o inimigo tivesse autorização de ceifar a vida dele, teria feito. E quando eu saísse de lá, eu não encontraria mais ele. Então eu entendi que é Deus que está no comando. Não é como eu quero, não é como o inimigo quer, é como Deus quer. E eu comecei a me posicionar dessa forma. E muitas vezes, enfrentando a rebeldia, a dificuldade, ali, na semana passada, chamei o pastor lá em casa para dar uma chamada nele e orando ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas só fazem com você aquilo que você deixa. Se você deixar alguém que te persegue continuar te pisoteando e você não se posicionar diante de Deus, como eu falei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aquilo vai permanecer. Então você precisa começar a tomar decisões guiadas por Deus. Você hoje vai pedir ao Senhor que comece a guiar a sua mente, porque você não é Elimeleque. Você é Ruth. Que é alguém que toma a direção para que Deus venha trazer restituição para a sua família. Você tem que parar de ser aquele crente doido. Tem que parar de ser aquele crente doido que todo dia tem confusão, que todo dia tem uma situação e que você não consegue nem mesmo trabalhar para o Senhor. Porque você está preso lá e você vai precisar tomar essa decisão de permitir que o Senhor comande a sua vida.
E eu vou te dizer, não é fácil não, porque a gente tem vontade de fazer o que a gente quer o tempo todo. Do altar até lá na porta, quem está lá na porta. Vou mentir não. Às vezes as coisas vêm assim, e aí você... Sabe aquela situação, assim, ó, eu sou crente, mas... Esse mais que é o problema. Porque aí já deixa de ser crente, não é mais crente. Porque eu sou crente, não mexa com meu filho não, viu? Jesus está lhe olhando. Jesus está lhe olhando. E vai agir, porque mau testemunho, aí eu vou dizer, é crime no reino de Deus. Mau testemunho no reino de Deus é crime. O justo juiz vai, né? E é uma pessoa que você não pode dizer nada, que você, se você pisar no pé, a pessoa lhe dá um murro. E, minha filha, não briga comigo não, eu sou crente, mas... Não briga comigo não sou bestalhada não. Quem te defende é Deus. E se você está nesse nível de carnalidade, você é santa, irmã? Não, eu sou dominada pelo Espírito. Porque se eu não fosse, eu era igual. Tem que ser dominado pelo Espírito. Tem que ser. Tem que ser. Para suportar a afronta. Porque Jesus... Ele era dominado, ele era o próprio domínio, ele era o próprio Espírito, porque Pai, Filho e Espírito Santo, ele apanhou, passou por tudo aquilo, calado. Mas a vitória dele veio lá na frente. E quando você abre a tua boca, você perde a razão e a tua vitória. Porque como eu disse, mau testemunho no reino de Deus é crime. E vai ser julgado. E obviamente, quando você é julgado, tem consequências, a não ser que você seja absolvido. É fato. Está aí o mundo natural para a gente ver. E olha, deixa eu avisar, no reino espiritual não tem impunidade não, viu? Aqui a gente tem impunidade, audiência de custódia, esses negócios todos, lá não tem não. Então, enquanto nós podemos nos arrepender, confessar e deixar, nós alcançamos misericórdia. E o Senhor nos fala na palavra que Ruth e Noemi alcançaram misericórdia. E daquele momento de mudança de atitude, porque às vezes a gente está no fundo do poço, alguém põe a corda, a pessoa acha que é para se enforcar. Alguém joga mais um pouquinho de barro, em vez de você construir uma escada, você termina se enterrando mais. Então a escolha vai ser sempre sua, porque o Senhor está ali para perdoar, para transformar a sua situação. Mas você precisa entender o que você precisa fazer. E Ruth, ela se submeteu àquela vontade do Senhor. E o que é que aconteceu? Ela conheceu Boaz, houve o resgate, houve a restituição, e o Senhor dá um filho a Ruth, que na verdade ia ficar como descendência de Noemi, porque Boaz era parente do marido de Noemi, era uma lei judaica que havia. E o Senhor, ele traz para Ruth e Noemi alguém chamado Obed. Obed quer dizer aquele que serve a Deus, ou seja, aquele que adora. O marido de Ruth era o primeiro Quilion, era aquele que definha, aquele que termina. E Deus restitui com aquele que adora. Mas isso precisou de um processo, precisou de atitudes, porque às vezes a gente é aquele irmão 6 horas. 6 horas por mim aí, viu? Vocês vão orando aí, o negócio está difícil lá em casa, 6 horas. Mas não tira 1 minuto, meia hora, para entrar no quarto, fechar a porta, falar em secreto com o seu pai, que te ouve em secreto e que publicamente te recompensará. Porque você ora em secreto, mas Deus honra publicamente. Você faz o seu processo em silêncio, faz o seu processo em oração, em choro, muitas vezes na madrugada, quando ninguém vê, e Ele te honra publicamente. E Ele faz com que você venha andar com os vencedores. Mas a gente não pode fazer como Elimeleque fez, retroceder.
O Senhor tirou Israel do Egito, disse que eles não passassem nem perto dos moabitas, e a primeira atitude, quando a coisa apertou, de Elimeleque foi reunir a família toda e ir para o mundo. Infelizmente tem pessoas que fazem isso, irmão. Então se você está cocheando em 2 pensamentos, ou se você está andando lá, né, namorando as coisas do mundo, né, achando, o Rogério falou aquilo, não foi? 1 João. Amizade com o mundo consiste em inimizade contra Deus. A inimizade contra Deus, ela se configura quando nós temos a amizade no mundo. É porque a gente não pode falar com o vizinho, não pode falar com o primo, não pode ter amigo? Não, não é isso que a Bíblia está falando. É quando você absorve as atitudes do mundo. No livro de Mateus, eu não lembro o versículo que diz: aquilo que é aceitável para o mundo é abominável para Deus. Então isso aí explica muito bem o versículo de João. Aquilo que o mundo aprova, que acha legal, para Deus é abominação. Vocês compreenderam? Então é daí que a gente começa a ver, né, a conhecer a vontade de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a pregação, eu vou perguntar aquilo que eu não entendi, mas principalmente eu vou observar as minhas ações. Aquilo que o mundo aceita e diz que é legal, que é assim mesmo, é você mesmo que tem que fazer. Você normalmente é aprovado pelo mundo, é abraçado pelo mundo. Pode acreditar, é inimizade contra Deus. Você já começa a ter o discernimento. Ontem, pastora, foi no país, né, México, foi aprovado uma coisa horrível, liberaram o aborto para eles lá, e houve uma comemoração. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Parecia um gol de Copa do Mundo. Você receber autorização para matar uma criança dentro do ventre, e as pessoas comemorando, achando que aquilo é liberdade. Mas é aceitável para o mundo. É abominável contra Deus. Vocês compreenderam? Então aquilo que o mundo está, sabe, achando que é uma maravilha, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo, pode acreditar, é inimizade contra Deus. E a gente anda na contramão desse negócio. Nós temos que permanecer na casa do pão. Nós não podemos sair da casa do pão para ir para Moabe. Porque a Bíblia que diz, num período de 10 anos, eles perderam tudo. E o que foi que aconteceu na casa do pão? O Senhor estava visitando. Às vezes o Senhor vem fazer a visita e você está lá em Moabe. Às vezes o Senhor está fazendo a visita, distribuindo algo, e você está no lugar onde você não deveria estar. Fazendo aquilo que você não deveria fazer. Conversando com quem você não deveria conversar. Tomando atitudes que você não deveria tomar. Por quê? Você acha que aqui, não estou falando aqui especificamente, na presença do Senhor, você está perdendo. Mas na verdade você está ganhando. Você está se libertando, você está aprendendo, você está absorvendo, né, aquilo que o Senhor tem para você. Então, nesse momento, né, que nós vamos ter, eu gosto muito de uma pregação assim reflexiva. Eu não sou muito, assim, sabe? Eu gosto muito de conversar, para que você saia daqui reflexivo, pensando naquilo que você tem feito com a sua vida. A Bíblia diz no livro de Abacuque que o justo viverá pela fé. E se retroceder, a alma do Senhor não se compraz. Ou seja, Deus também tem alma. Ele tem o sentimento, né? Ele tem aquele pensamento de sonhar e de projetar para você. Mas Ele dá para nós o direito da execução daquela obra. E muitas vezes a gente tira bloco, tira isso, tira aquilo, executa a obra de qualquer jeito, e o Senhor se entristece. E depois, quando a casa está caindo, quando o prédio está caindo, Deus, corre aqui, me ajuda aqui, Senhor. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Não retroceda. Não pegue a sua família e leve para um local onde Deus não está.
Não pegue a sua alma e leve para um local de sacrifício. Não pegue a sua alma e leve para um local de prostituição, de mais amizades. Se mantenha na casa do pão. Se mantenha na presença do Senhor. E principalmente, permita que Deus domine a sua vida. Faça um experimento, Senhor. Hoje eu não vou fazer absolutamente nada, a não ser que o Senhor mande. E comece a experimentar, porque é uma coisa muito boa. Quando você deixa Deus dominar a sua vida, além de você confiar, você pode descansar. Porque quando você está tomando a frente de tudo, você fica acabado. Porque chega uma hora que você se enrola tanto, que você não consegue decidir nem o que você vai fazer. Porque essa capacidade não foi dada a nós. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que... A gente até planeja. Amanhã eu planejo chegar cedo no trabalho. Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Espero que coisas boas. Mas Jesus diz, já basta o dia, o seu próprio mal. Ele mesmo orienta, deixa que eu cuido. Deixa que eu resolvo. Não toma a frente de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque as consequências, meu querido, são terríveis. Quando nós desviamos da presença do Senhor, muitas vezes até permanecemos na casa de Deus. Permanecemos sim, mas as consequências são muito difíceis. São muito duras. São muito sérias. E o Senhor, Ele está aqui hoje para te dar a mão, para reconstruir sua vida, para você recomeçar como Noemi recomeçou. Mas você precisa tirar a mentalidade de escravo, a mentalidade de mendigo. Tomar atitudes certas a partir de hoje, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor.